Nesse domingo, 5 de setembro de 2021, ocorreu no Reino Unido o primeiro Domingo do Clima. E amigos, haviam cerca de 1.600 igrejas católicas e também evangélicas unidas em prol de um mesmo propósito: lutar em prol do clima. Bom, em 1888 foi criado o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima. E ele foi criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e também pela OMM. Isso com o objetivo de fornecer aos formuladores de políticas avaliações científicas regulares sobre a mudança do clima. E de acordo com o IPCC e também outros órgãos responsáveis pelo clima, escassez de água potável, aumento das inundações e do nível do mar, além de insegurança alimentar, serão consequências das mudanças climáticas. E a extinção de várias espécies, derretimento das geleiras e aumento do nível do mar são apenas algumas das consequências desencadeadas pelo aumento da temperatura global. Veja, meus amigos, se nos basearmos somente na ciência, de acordo com essas estatísticas, poderíamos dizer que a iniciativa das igrejas do Reino Unido são louváveis. E se tomássemos a ciência como a regra maior e a Bíblia apenas como uma conselheira, tal como muitos cristãos fazem em nossos dias, então poderíamos dizer que a própria palavra de Deus apoia essa iniciativa do Domingo do Clima, pois está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, que Deus está irado e irá destruir aqueles que destroem a terra. Contudo, já dizia um velho ditado: de boas intenções, o inferno estará cheio. E sendo assim, as boas intenções humanas, na maioria das vezes, estão em desacordo com a vontade divina. Bom, hoje muito está se falando a respeito do Domingo do Clima, tanto entre os adventistas como entre cristãos de outras denominações. Mas o que é o Domingo do Clima? Veja, o Domingo do Clima foi organizado pela Rede de Questões Ambientais, que é um grupo formado por membros das igrejas da Grã-Bretanha, da Irlanda e também por outras agências e órgãos associados. E eles têm o objetivo de aconselhar sobre questões ambientais e também ecológicas. E o Domingo do Clima é o nome da iniciativa que as igrejas da Grã-Bretanha e da Irlanda foram convidadas a participar por um ano. E o início aconteceu no dia 6 de setembro de 2020 e toda a igreja que participou deveria se adaptar a longo prazo para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. E por fim, essas igrejas iriam se unir à sociedade da área a qual pertence a fim de tomarem medidas para ajudar a combater os efeitos das mudanças climáticas antes da próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP26, a qual ocorre no mês de novembro deste ano de 2021. E em 5 de setembro, essa campanha chegou então ao seu ápice, quando no domingo, durante um evento nacional, a igreja compartilhou seus compromissos e fizeram rezas, orações, para que após a negociação que serão realizadas no decorrer da COP26, os líderes do mundo inteiro mostrem então maior determinação e coragem para enfrentarem a questão da mudança climática. Veja, irmãos, aos olhos humanos, essa iniciativa do Domingo Verde, as propostas climáticas que serão pautadas na COP26 e também os 6 objetivos da encíclica Laudato Si são coisas louváveis e importantíssimas. Mas o inimigo das almas, ele não chegou aos anjos e nem a Adão e Eva dizendo que ele estava planejando uma grande rebelião contra Deus e a sua lei. Mas ele chegou com palavras agradáveis e também com um discurso empolgante, o qual aparentemente visava o bem daqueles que, após caírem na lábia do inimigo, foram lançados em uma terrível situação. Amigos, Satanás está trabalhando o mundo e também as igrejas através das questões climáticas, pois assim ele conseguirá o seu final objetivo de pisotear a lei de Deus e especialmente o Santo Sábado, para exaltar um falso dia de repouso que é o primeiro dia da semana.
E todas essas coisas estão acontecendo bem diante dos nossos olhos. Bom, no dia 26 de dezembro de 2004, um tremor de magnitude 9,1 ocorreu perto da costa noroeste da ilha de Sumatra, e a agência responsável por analisar os sismos naquela região emitiu um alerta de tsunami após o terremoto. Mas 28 minutos depois eles desativaram o sinal porque não tinham dados confiáveis sobre a situação. Contudo, o tremor era real e gerou um tsunami que matou 230 mil pessoas em 14 países no Oceano Índico, inclusive a Indonésia. Irmãos, um tremor de magnitude 666 ocorreu em 2015 quando foi lançada a encíclica Laudato Si. E hoje, de maneira ilustrativa, já podemos ver as águas recuando da orla da praia e ao longe podemos ver se levantando as ondas do Domingo Verde, da COP26 e dos 6 objetivos da Laudato Si, as quais, em breve, se tornarão em um gigantesco tsunami chamado Decreto Dominical, o qual virá dos Estados Unidos da América do Norte. E, diferente do que aconteceu com relação ao tremor do Oceano Índico em 2014, hoje os alarmes estão sendo soados e não serão desativados, pois em breve sairá sim o decreto dominical. Contudo, muitos adventistas olham esses fenômenos e preferem negar que um tsunami está se formando no horizonte, enquanto outros acreditam que todo esse movimento em prol do clima é uma preparação para o decreto dominical. Mas, em vez de tomarem uma decisão de fugir para o monte, estão somente entusiasmados ao ver as profecias se cumprindo. Amigos, eu sei que muitos, por mais que tenham orado e também trabalhado para saírem da cidade, por vários motivos, ainda não podem sair. Contudo, Deus abrirá as portas no momento certo para todos aqueles que estão com sinceridade buscando saírem da cidade para irem ao campo. Mas, quando eu falei de fugir para o monte, eu não me referi primeiramente à nossa saída para o campo, mas diante da realidade iminente de um tsunami do decreto dominical, em vez de ficarmos somente extasiados e discutindo se ao longo as ondas já estão com 2, 3 ou 4 metros de altura, em vez de ficarmos discutindo quanto tempo demorará para o tsunami da lei dominical quebrar sobre as nossas cabeças, devemos fugir para aquele monte de onde nos vem o socorro. Irmãos, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Pois o conhecimento do cumprimento profético não pode salvar ninguém, mas somente nos alertar do perigo. Todavia, assentado sobre o monte Sião está o nosso Senhor, disposto a conceder a plenitude do seu Santo Espírito a todos aqueles que compreenderem que, para sobrevivermos espiritualmente a esse tsunami, somente estando seguros e também guardados debaixo das asas do Altíssimo. Agora, amigos, é hora de verdadeiramente conhecermos a Jesus, e não apenas de conhecermos as profecias que Ele deixou reveladas em Sua palavra. Agora é hora de termos tal comunhão e amizade com Cristo de maneira que, com os olhos da fé, enxerguemos Ele constantemente ao nosso lado. Agora é hora de nos aprofundarmos nos 4 evangelhos das Sagradas Escrituras e também nos aprofundarmos no livro O Desejado de Todas as Nações, a fim de conhecermos o Deus da profecia e passarmos, pelo poder do Espírito Santo, a imitá-lo em todas as coisas. Devemos imitá-lo no olhar, nas palavras, na compaixão, na humildade, na mansidão. Devemos imitá-lo no amor, na bondade, na alegria e na paz. Pois, meus irmãos, em breve nós vamos perceber que as virgens que somente compreendiam a profecia, mas que não tinham o azeite, não poderão iluminar o mundo no alto clamor. Mas as virgens que possuem o azeite iluminarão o mundo, demonstrando o caráter de Cristo. E no Espírito de Jesus, elas também apresentarão ao mundo a perfeita linha profética traçada na palavra de Deus. Portanto, meus amigos,
Estudem as profecias e também assistam os vídeos sobre profecias neste canal, no canal Doutrinando 7, no canal do pastor Samuel Ramos, na TV Terceiro Anjo e em muitos outros canais adventistas. Mas acima de tudo, busquem estudar sobre Cristo e sobre o batismo do Espírito Santo. Pois Jesus nos disse que a vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho a quem Ele enviou, João 17, versículo 3. E se realmente buscarmos a presença do Espírito Santo, nós verdadeiramente conheceremos a Jesus quando estudarmos sobre Ele. E estudando sobre Jesus, nós conheceremos o seu Pai. Bom, nós ficamos por aqui, meus irmãos. E se você gostou deste conteúdo, compartilhe ele com seus amigos. E não se esqueça também de deixar o seu like para que o YouTube divulgue este conteúdo para outras pessoas. Então, um grande abraço para todos vocês e até a próxima.